Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente quer fazer uma experiência aqui, uma leitura da palavra de Deus. Nós fizemos um propósito com a igreja de nós lermos a palavra de Deus esse ano. E aí a gente resolveu fazer essa live aqui e compartilhar com as pessoas, né? Para ajudar as pessoas, incentivar as pessoas a fazerem nesse ano a leitura da palavra de Deus. E hoje, como é dia 4 de janeiro, a gente vai começar por Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento também, para a gente estar num paralelo entre um e outro, sabendo o que está acontecendo lá no princípio e também a história do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, se você quiser participar com a gente, fica na live, compartilha a live, porque com certeza, ouvindo a palavra de Deus, a sua vida vai ser edificada, né? Sua casa vai ser edificada para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então, acompanha aí Gênesis capítulo 9. Deus faz aliança com Noé. Vamos lá. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da arca e que estão com vocês. Isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio. E nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será um sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é um sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Versículo 18. Noé e os seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da arca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e os seus descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o seu filho de Canaã, viu o que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E a fim de não verem
o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o seu filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Capítulo 10. Os descendentes dos filhos de Noé. São esses os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Torgama. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Estes foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Ávila, Sabta, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nirode, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz: seja igual a Nirode, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo, faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque, Acade, todas as três em Sinar. Naquela região, Nirode foi para a Síria e dali construiu as cidades de Nínive, Reabote, Calá, Rizem, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes do Egito foram os povos da Lídia, Anã, Reabe, Naftu, Patros, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Rete. De Canaã também descenderam os jebuseus, os amorreus, os gigaseus, os heveus, os arquitas, os queneus, os arvaditas, os zemareus e os ramateus. Os territórios dos descendentes dos cananeus se estendeu para o sul desde Sidom até Gerá, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, perto de Laza. Estes foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Azur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e mais. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. E Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, e o seu irmão se chamava Joctã,
Joquitã foi pai de Almadá, Selefe, Ravá, Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Digla, Obal, Abimael, Sabá, Orfe, Avilá e Jababe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefá, na região montanhosa leste. Estes foram os descendentes de Sam, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Capítulo 11. O título é A Torre de Babel. Nós temos alguns comentários, algumas participações aqui. Minha amiga, pastora Lili, está com a gente. Meu esposo, pastor Eliakim, também está com a gente. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Que essa leitura chegue até seu coração e edifique o seu lar, edifique a sua casa. Nós estamos agora começando o capítulo 11, A Torre de Babel. Diz assim: naquele tempo, os povos falaram uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras, alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usaram pinches em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam a mesma língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e espalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor espalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem, versículo 10. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso,
Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã, o descendente de Tera. Versículo 27. São estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na terra de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã e levou junto seu filho Abrão e o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Harã da idade de 205 anos. Então nós vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 4, para nós darmos continuidade. Como eu falei no começo, nós vamos fazer a leitura, o plano de leitura que é o da Bíblia Pentecostal. E lá eles ensinam a gente a ler 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. Então nós vamos fazer essa leitura. E aí abra aí a sua Bíblia, quem puder, em Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus é um texto muito conhecido, né? Então acompanha aí, aprenda, seja edificado. O texto bíblico, ele fala, né? Ele declara que de maneira alguma essa palavra ela volta vazia. Então, se você deixar essa live aberta dentro da sua casa, se você ouvir essas palavras, mesmo, né, que você não tenha atitude nenhuma, nem outra atitude, mas a palavra em si, dentro do ambiente, ela já vai estar fazendo aquilo que precisa ser feito, ela já vai estar atuando, porque ela não volta vazia, né? Ela não volta vazia. Então, abra seu coração para receber essa palavra, para ser edificado, para ela dominar sobre a sua casa, né? Para ela dominar sobre o seu lar. Mateus 4, a tentação de Jesus. Diz assim: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos dos mundos e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Versículo 12. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar,
do outro lado do Rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Jesus chama 4 pescadores. Jesus estava andando na beira do lago da Galileia quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com Jesus. Jesus ensina e cura muita gente. Versículo 23. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e todos os tipos de mal. Isso é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e das regiões que ficam ao lado leste do Rio Jordão. Concluímos aqui a leitura de hoje, né? Gratos a Deus por essa palavra tremenda, né? Que fala a respeito do nosso Senhor Jesus, fala a respeito da tentação que ele, como filho de Deus, precisou passar para vencer, né? Mostrar pra gente que nós também conseguimos vencer as tentações, o diabo, o mundo, né? E além dos milagres que ele operou e que ainda opera, se nós crermos, se nós confiarmos, se nós nos aproximarmos dessa palavra com fé, né? Porque a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não deixe de ler a palavra esse ano de 2024, não deixe de se aproximar dela, porque aqui você encontrará as respostas que você precisa, aqui você encontrará a cura, aqui você encontrará alento para a sua alma, aqui você será, aleluia, grandemente abençoado. Essa é a nossa live de hoje.